O texto que eu queria que você abrisse, Provérbios 1:8. O tema chama amor de mãe, né? O tema dessa palavra. Amor de mãe. E Provérbios 1:8, a segunda parte do texto, né? O final do versículo fala assim: não deixes a instrução de sua mãe. Alguém aqui sabe quem é que falou esse provérbio? Quem que escreveu esse recadinho para nós? Não deixes a instrução da sua mãe. Você sabe? Foi Salomão, que foi ele que escreveu esse livro de Provérbios, né? Então, o rei Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio que já existiu. Já pensou nisso? O homem mais sábio que existiu na face da terra. E qual é o conselho que este homem super sábio está passando para nós? Não deixes a instrução de sua mãe. Então, ele está declarando, né? É importante você ouvir a sua mãe. Então, embora ele era ciente que a sua sabedoria era um dom de Deus, né? Deus deu esse dom a Salomão, mas ele também reconheceu aí o mérito da sua mãe. A importância da sua mãe ensinando para ele as coisas da vida, né? E como isso foi importante para ele, ele passou para nós, né, este conselho: não deixes a instrução da sua mãe. Depois, se você ver lá também em Provérbios 4:3, ele fala assim: quando eu era garoto e do colo do meu pai, sendo o orgulho e a alegria da minha mãe. Em outras palavras, ele falava assim: eu era precioso e muito amado pela minha mãe. Então, Salomão reconhecia isso e valorizava a mãe, né? Estava aqui colocando conselhos em relação que nós devíamos fazer em relação às nossas mães. Agora, e a gente vê que, então, na verdade, na vida dele, também essa sabedoria, esse conhecimento foi transmitido de geração em geração, da mãe dele para ele, e ele também foi transmitindo através de tudo aquilo que ele escreveu e de todos os provérbios que nós temos aqui na palavra de Deus, certo? Então, a família é esse vínculo de transmissão da verdade. É através da família que nós vamos passando valores, verdades. E quando isso se quebra, então daí existe um grande vácuo, existem problemas. E é o que nós temos visto muitas vezes. Nós sabemos que os anos que as mulheres começaram a trabalhar fora e deixar o seu lar, deixar por conta do filho ser educado somente numa escola, numa creche, nós vimos a geração que foi formando, né? Uma geração mais fraca. Por quê? Não estou falando que eu sou contra a mulher trabalhar fora. Ela pode trabalhar. Lá o livro de Provérbios, também Provérbios, no capítulo 31, fala de uma mulher que é uma mulher virtuosa e é uma mulher que trabalha fora. Ela faz coisas fora, mas ela não deixa de cuidar do lar e não deixa de cuidar dos seus filhos. Então, o grande problema é deixar para os outros. Eu vou resolver a minha vida, vou trabalhar fora, eu preciso trabalhar fora, e o meu filho quem vai cuidar é a escola. E quando isso se quebra, existe um problema, porque o veículo de transmissão da verdade é a família. É pai e mãe ensinando filhos. Amém? Bom, e o amor faz de nós mães, né, as mais eficientes professoras. Porque a gente não só ensina, mas a gente penetra o coração. A gente consegue falar lá no coração, lá dentro, né? Com amor, com carinho, a gente passa as verdades. Então, Deus nos deu essa graça, né? O amor abre o caminho, o amor lavra o solo do coração. E o Senhor tem dado isso, porque quem é mãe aqui sabe, né? Amor de mãe não tem
Olha, só é melhor o de vó, que é 2 vezes mãe, né? Mas assim, você é algo que só quem experimenta sabe, né? Eu tenho a minha filha que teve bebê agora, a Juliana. Ela falou: mãe, como eu te entendo agora. Mas é sempre assim, a gente ouve sempre isso, né? Quando você se torna mãe, você começa a entender resgata a sua mãe, a né? O que ela fez por você, né? Isso na maioria das vezes, né? Então, nós temos responsabilidades para com os nossos filhos e Deus nos destinou para isso. Mas, o que eu quero colocar aqui, nós não somos perfeitas. Nós não somos perfeitas. Pode ser que a maioria de nós aqui não tínhamos conhecimento das verdades da palavra de Deus. E erramos muitas vezes. Ou, até tendo conhecimento, muitas vezes nós podemos errar. E o que me levou, quando eu estava preparando, né? O que me levou a pensar? Bom, quem foi a mãe de Salomão? Porque o que a gente ouviu aqui de Salomão? Que ele falou que nós tínhamos que seguir a instrução da nossa mãe. E quem será que foi a mãe de Salomão? Ela foi uma super mãe? Na verdade, se você conhece a Bíblia e sabe a história, na verdade, a mãe dele chama Batseba. E ela era conhecida como uma adúltera. Como a mulher que participou da infidelidade do rei Davi. Uau! Quando eu li isso, prestei atenção, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas quando eu estava estudando e eu li isso, eu pensei, poxa vida, a Bíblia ela é tão perfeita. A Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita. Nós não somos perfeitas. E aqui ela mostra claramente como Deus pode agir na vida de uma pessoa. Então, essa mulher, ela foi, vamos dizer assim, o pivô, né? Davi. Quantas aqui conhecem a história? Davi pecou. Vamos dar uma olhadinha para a gente, só para você se localizar. Abre lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Aqui vai contar toda a história. Mas o que aconteceu? O rei Davi, no versículo 2 primeiro, ó. E aconteceu, é lá Velho Testamento, você achou? 2 Samuel 11, Velho Testamento. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Davi era o rei, né? Vocês sabem disso. E andava passeando no terraço da casa real. Né? A gente vê filmes, vê coisas, a gente vê, né? Como que eram os palácios. Então, eles tinham varandas, né? Grande. E lá Davi se levantou, tinha descansado, né? À tarde, e começou a andar lá no terraço. E viu do terraço uma mulher que estava tomando banho, né? Se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Então, olha só, né? Ele lá, de repente, viu aquela mulher linda lá tomando banho. E depois a história vai aqui mostrando, né? No versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então, ele se interessou por ela e mandou chamar aquela mulher, porque ele se encantou por ela. E quem ela era? Batseba, casada com Urias. Ela era casada, ela tinha um esposo. E eu não vou ler tudo aqui, mas
o esposo dela estava na guerra, estava no exército, né? Ele estava lá, trabalhando na guerra. E Davi pegou, mandou trazê-la e falou: traz ela aqui, que eu quero ficar com ela. E ela foi, e ele ficou com ela, e esta mulher engravidou de Davi. Se coloca na situação, gente. Pensa hoje num caso assim. Um rei, né? E daí o que aconteceu? Quando ficou sabendo que ela estava grávida, ele pensou: eu vou ter que resolver essa situação. Essas coisas que a gente tem visto, né? Assim, de mentira, corrupção, engano. Davi falou: vou ter que resolver isso. Como que ele pensou em resolver essa situação? Bom, o que eu vou fazer? Vou mandar o marido dela vir da guerra e ficar com ela. Vem da guerra, né? E fica. Daí ele fica com ela e todo mundo vai pensar, quando a gravidez aparecer, que é filho dele, do marido, certo? Então, plano A. Foi esse aí. Chamou o Urias e ele veio. Só que o que ele fez? Ele não foi ficar com a mulher. Ele era tão responsável na tarefa dele, no trabalho dele, que ele falou: não, ele ficou na porta da cidade, vigiando, cuidando, e não foi para a casa dele ficar com a sua mulher. Porque ele estava levando a sério aquilo que ele estava falando, né? No versículo 11, Urias fala a Davi, né? No final ele fala assim: pela tua vida, porque ele falou assim: por que você não se deitou com a sua mulher? E ele falou: pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Eu fico imaginando daí, já pecou, o negócio já estava triste, e esse homem ainda falando isso para ele. Meu Deus, imagina a consciência. E olha, Davi não era qualquer um. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? E o que aconteceu? Plano A deu errado. Daí, qual foi o plano B de Davi? Manda o homem voltar, então, para a guerra, põe ele bem na frente para que ele seja morto. E foi o que aconteceu. Urias voltou para a guerra e ficou na frente da peleja, na frente de todo mundo, e lá no versículo 17 fala: e saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Bom, aparentemente, situação resolvida. Mas vocês acham que Davi teve paz? Não teve paz. Claro, ele pecou. Ele foi homicida, né? Ele matou aquele homem. E o que aconteceu com a criança que Batseba estava grávida? Morreu também. E nessa altura, ele já estava casado com Batseba, né? O marido morreu, ele já ficou com ela. Mas essa criança nasceu e morreu. Então, se a gente é uma história pior que novela, né? É uma coisa assim, muito. Mas o que aconteceu? Se você vai lá para o Salmo 51, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 51? O que fala? Eu quero que você veja, na minha Bíblia, em cima, tem um título para o Salmo. A minha Bíblia está escrito assim: Davi confessa o seu pecado. Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter possuído a Batseba. Está vendo aqui? Então, esse salmo aqui foi o salmo que Davi escreveu quando ele foi confrontado, né, por Natã, o profeta Natã, que falou. Deus revelou para Natã tudo o que tinha acontecido, o plano, né, que Davi tinha feito. E quando ele caiu em si, do pecado, do erro dele, do que ele tinha feito,
ele começou a orar. E ele orou este salmo. Depois você leia o salmo todo. Mas nós vamos ver alguns versículos. O versículo 3 ele fala: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de mim. Daí ele continua: eu pequei contra ti, somente contra ti. No versículo 10 ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. No versículo 12 ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. E no versículo 17 ele fala: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que houve aqui? Houve arrependimento. Davi caiu em si e se arrependeu. E aquilo que a gente tem falado, ministrado sempre: pecado confessado é pecado perdoado. E hoje à noite, o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Pode ser que você não tenha sido uma mãe perfeita, uma mulher perfeita. Pode ser que tenham erros, situações graves passadas na sua vida, pecados mesmo. Mas, como Davi falou, que Deus não precisa de sacrifício, mas Ele precisa de um coração quebrantado. Porque Deus não despreza um coração quebrantado. E nesta noite, o Senhor quer trazer cura para a sua casa. Cura para a sua vida. Talvez existam situações na sua vida, do seu passado, que te marcaram. E quem sabe, até hoje, você está colhendo as consequências. Por falta de entendimento, por falta de saber que é necessário pedir perdão, que é necessário confessar a culpa. Davi era um rei, Davi era ungido do Senhor. E ele pecou, porque é humano pecar. Mas aquele que conhece ao Senhor não permanece no pecado. Ele se arrepende e ele confessa. E Deus veio com a cura para a vida de Davi. Amém, queridos? Deus trouxe cura e Deus perdoou Davi. E a gente crê que, por consequência, Batseba também teve essa experiência. Ela também foi perdoada, porque daí, se você voltar lá, em 2 Samuel, daí no versículo 12, no versículo 24, olha o que está escrito. Depois que aconteceu tudo isso: então consolou Davi a Batseba, porque ela tinha perdido o filho, sua mulher, então ela já era mulher dele. E entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho. E chamou o seu nome de Salomão, que significa o Senhor o amou. Eu fico apaixonada pela palavra de Deus. E por ver o amor, a bondade e a misericórdia do nosso Pai. Deus nos ama. E não importa a história que nós passamos. Não importa o que aconteceu na sua vida. Hoje, quando eu orava, me veio a palavra aborto. Quem sabe você fez abortos ou um aborto na sua vida. Não um aborto espontâneo, mas abortou. Quem sabe você errou. Eu não sei, mas o Espírito sabe. E hoje, se nós estamos ministrando essa palavra, é porque o Espírito quer operar na sua vida e transformar. E colocando essa história, dizer para você:
Da mesma forma que Deus operou na vida de Davi, operou na vida de Batseba. E daí, com o perdão de tudo que aconteceu na vida deles, Deus concedeu de novo que Batseba fosse mãe. E daí ela foi mãe de quem? Ela foi mãe de Salomão. Deus mudou a história desta mulher. E Deus pode mudar a sua história nesta noite. Deus pode transformar, mas o que Deus precisa? Deus precisa de um coração quebrantado. Deus precisa de alguém que se humilhe e diga: Senhor, eu pequei, eu confesso. Senhor, até hoje ninguém sabia desse caso, ninguém sabia dessa situação na minha vida, mas Senhor, eu quero te pedir perdão hoje. Hoje, porque pode ser, querida, que as coisas que você está passando hoje é consequência daquilo que aconteceu e que não foi curado, e que não foi tratado, e que não foi transformado. Eu quero dizer para você, nenhum pecado, por mais terrível que seja, pode arruinar uma vida inteira. Nenhum pecado, por pior que seja. Olha o pecado de Davi, ele adulterou, ele foi homicida. Ele matou uma pessoa. Que pecado horrível. Todos os pecados são pecados, talvez. Mas assim, aos nossos olhos, poxa, que pecado. Que ele planejou. Não foi uma coisa sem querer. Ele planejou aquilo. Mas ele se arrependeu. E isto não arruinou a vida dele. Porque ele se arrependeu. E eu quero dizer isso para você. Não importa o que você passou. Não importa a situação, não importa se você às vezes foi abusada, aconteceu coisas na sua vida, você não teve cuidados, não importa se a sua família não te compreendeu, por isso você se sentiu muitas vezes rejeitada, e por conta da rejeição, você fez coisas que não agradavam a Deus, e isso não vai derrotar a sua vida. Se você se arrepender, se você pedir perdão, se você buscar a Deus, reconheça a sua transgressão, peça perdão e a purificação vai vir para o seu coração. E a sua alegria, como Davi falou lá no Salmo, dá-me de novo a alegria da minha salvação. Você não vai viver uma vida de qualquer jeito, mas você vai viver uma vida de alegria. De alegria, você vai ter esta alegria da salvação, do perdão na sua vida. Lá em Jeremias 31, 34 fala assim, pode anotar aí se você não tem, Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Deus perdoa, mas perdoa pecado confessado. Pecado confessado é pecado perdoado. E antes de nós orarmos, e depois nós vamos continuar, mas eu quero orar antes. Eu quero deixar uma frase aqui, que é da doutora Ilma, e eu gosto muito. Fala o seguinte: resolvendo o passado. O nosso passado tem que ser resolvido. Nós não podemos deixar as coisas passando por cima. E como se resolve? Pedindo perdão. Acertando, se humilhando diante do Senhor. Amém? Resolvendo o passado para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Depois nós vamos falar. Como mãe, o que nós temos que fazer? Mas primeiro eu tenho que resolver o meu passado. Porque senão, gente, eu só vou dar regra aqui para você. E falar, faz isso, faz aquilo, mas não vai funcionar se o seu passado não tiver resolvido. As coisas do passado não vão me derrotar, mas se eu tiver resolvido. Amém? E por isso também a importância do Vida Vitoriosa, porque lá é tratado profundamente essas áreas da nossa vida. Se você ainda não foi, vá, participe, vale a pena, porque é um tempo separado, é um tempo especial que você está ali só para isso.
Mas hoje você pode ter a oportunidade dessa cura, dessa libertação. Basta confessar. Basta se arrepender. Então é resolvendo o passado, para que esse passado não destrua a sua vida. Não deixe a sua vida ser uma vida miserável. Quem sabe até hoje você vive uma vida se arrastando. Não tem alegria, não tem prazer, por causa de coisas do passado que não foram acertadas. Mas hoje à noite é noite de vitória, de libertação, de perdão, em nome de Jesus. Resolver o passado para edificar agora no presente os fundamentos para a geração futura. O passado tem que ser resolvido, agora o presente é tempo de edificar, de ensinar. Mas antes de nós vermos como edificar, nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você pensasse. Você não precisa vir aqui na frente, não, nada disso, mas aí no seu lugar. Se o Espírito já tocou no seu coração, e existem situações, pecados a serem confessados na sua vida, que o Espírito te lembrou, talvez coisa que você tivesse até esquecido, falado, não quero pensar mais nisso, isso já foi, mas nunca pediu perdão. Você precisa pedir perdão, para você ficar totalmente livre. Então vai orando, vai clamando, vai confessando.